Este é o primeiro vídeo de apoio às disciplinas de Matemática Discreta e Matemática Finita. Vamos falar de aritmética modular, ou seja, de aritmética dos números inteiros módulo m. Para começar, vamos fixar um módulo m, ou seja, um número natural m maior ou igual que 2. Recorde-se a relação de congruência entre dois números inteiros. Para A e B, números inteiros, define-se A congruente com B, módulo m, se e só se m divide B menos A. Ou seja, se B menos A é um número que é múltiplo de m. Por exemplo, 12 é congruente com 5. Peço desculpa. 12 é congruente com 7, módulo 5. Porque 12 menos 7 é igual a 5. Da mesma forma, 23 é congruente com menos 15, módulo 38, por exemplo. Porque 23 mais 15 igual a 38. Em geral, temos a seguinte relação. Um número é sempre congruente com esse número mais um módulo, módulo m, e também é congruente com A mais 2m, módulo m. A é congruente com A mais 3m, módulo m. É congruente com A menos m, módulo m, é congruente com A menos 2m, módulo m, etc. Agora fazemos a seguinte observação. Um número é sempre congruente com R módulo m, se R é o resto da divisão de A por m. Deixamos esta observação ao cuidado do aluno. Não é muito difícil provar que, pelo que vimos acima, que um número é sempre congruente com o resto da divisão desse número pelo módulo. Assim, uma vez que os restos estão entre 0 e m-1, o conjunto Zm dos inteiros módulo m pode ser definido como o conjunto das classes de congruência módulo m e está em bijeção com o conjunto finito m0, que eu vou denotar desta forma. M0 é o conjunto dos inteiros 0, 1, 2, 3, etc. até m-1. Temos agora a seguinte observação. Os elementos de Zm não são verdadeiramente números. São classes, ou seja, conjuntos de números. Por exemplo, o 0 em Zm, que denotamos desta forma, 0 com um traço em baixo, é o conjunto dos números que são múltiplos de m. Da mesma forma, por exemplo, o 1 vai ser o conjunto dos inteiros que têm resto 1 quando divididos por m. Ou seja, são os múltiplos de m mais 1. Menos 2m mais 1, menos m mais 1, o número 1, m mais 1, 2m mais 1, etc. No entanto, para simplificar, não vamos nos preocupar com a diferença entre os inteiros e as classes em Zm, porque é mais fácil trabalhar com os números inteiros e fazer redução módulo m, tal como vamos explicar a seguir. De facto, o conjunto Zm é um anel com as operações usuais de soma, subtração, multiplicação e os elementos neutros 0 e 1, em que 0 é o elemento neutro da adição e 1 é o elemento neutro da multiplicação, e tem as propriedades usuais dos inteiros, a comutatividade, a associatividade e a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Vamos ver como é que isto se traduz na aritmética nestes números modulares. Por exemplo, vamos fazer a tabuada da soma e da multiplicação em Z4 e a tabuada da multiplicação em Z7. A tabuada do Z4 da soma é esta. Isto quer dizer que 0 mais 0 é 0, naturalmente. 0 é o elemento neutro da adição. Então, a primeira linha e a primeira coluna são os números que estamos a somar. Se eu fizer 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3 e 1 mais 3 dá 4. Mas 4 é congruente com 0
módulo 4 e, portanto, ponho aqui um 0, porque quero os meus resultados nos números entre 0 e 3. Da mesma forma, tenho a tabuada da multiplicação, que é esta. Aqui podemos ver que, por exemplo, se eu fizer 2 vezes 2, tenho 4, que é 0, módulo 4. 3 vezes 2 é 6, que é congruente com 2, módulo 4. E, por exemplo, para fazer outro exemplo diferente, podemos fazer o exemplo da tabuada de multiplicação de um número diferente, por exemplo, em módulo 7. Esta é a tabuada de multiplicação. Naturalmente, estes números aqui dá mais trabalho de fazer, mas, por exemplo, vamos fazer 2 vezes 5 é 10, que é congruente com 3, módulo 7. 4 vezes 4 é igual a 16, que é congruente com 2, módulo 7, porque 16 é 2 mais 14. E assim sucessivamente. Notem-se uma propriedade interessante, que é, na tabela de multiplicação do Z4, aparece um 0 no meio, que é aqui. Enquanto que na tabela de multiplicação do Z7 não aparece nenhum 0, exceto na primeira linha e na primeira coluna. Novamente, tem interesse fazer a seguinte observação, que estamos de facto a multiplicar representantes das classes. Ou seja, podíamos escrever umas tabuadas de forma diferente. Em vez do número 0, podíamos pôr o número 4. Em vez do número 1, podíamos pôr o número 5. Porque 5 é congruente com o módulo 4. E, portanto, podíamos escrever isto assim. E o correto até seria escrever em termos de classes. Ou seja, qualquer coisa deste género. A classe do 0 multiplicada pela classe do 0 dá 0, etc. A classe do 1 multiplicada pela classe do 2 dá 2. A classe do 2 multiplicada pela classe do 3 dá a classe do 2. Mas, mais uma vez, não nos vamos preocupar com esta forma de distinguir os números das classes e vamos simplesmente, para simplificar, fazemos as contas como se tratasse dos números inteiros e, no final, reduzimos o módulo M, ou seja, tomamos o resto dessa operação de divisão por M. Por exemplo, vamos fazer um exemplo em Z4. Aliás, em Z6. Em Z6 podemos fazer a seguinte conta. 5 vezes 3 ao quadrado menos 8 é congruente com 45, porque 45 é 5 vezes 9, menos 8, que por sua vez é congruente com, e é de facto igual a 37, e 37 finalmente é congruente com 1, módulo 6, porque 37 é 36 mais 1, e portanto o resto da divisão de 37 por 6 é igual a 1. Mas também podemos fazer esta conta de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, posso fazer a mesma conta que está aqui da seguinte forma. Eu posso dizer que 5 é congruente com menos 1, módulo 6. E 3, posso deixar o 3 da mesma forma. 3 ao quadrado há de ser 9. Agora, em vez de 8, posso pôr, por exemplo, 2. Porque 6 é congruente, 8 é congruente com 2, módulo 6. Isto, por sua vez, fica congruente com, uma vez que 9 é congruente com 3, módulo 6, isto fica menos 3, menos 2, que é congruente com menos 5. Aliás, igual a menos 5. E menos 5 finalmente é congruente com 1, módulo 6. Portanto, as contas podem-se fazer de muitas maneiras diferentes. E, naturalmente, o resultado tem que ser sempre a mesma conta, não é? O mesmo resultado. Este método funciona também para potências, desde que tenhamos cuidado com o que estamos a fazer. Por exemplo, vamos fazer um caso um bocadinho mais complicado. Em Z13, podemos simplificar um cálculo de potências da seguinte forma. 11 ao cubo. Supor que eu quero calcular 11 ao cubo em Z13. Então digo que 11 ao cubo é congruente com... Simplifico imediatamente a base, porque 11 é um número próximo de 13, portanto posso dizer que 11 é congruente com menos 2, e portanto esta conta basta-me fazer
menos 2 ao cubo, que é congruente, neste caso igual, a menos 8. E, finalmente, menos 8 é congruente com 5, módulo 13. E, portanto, termino esta conta de uma maneira bastante mais fácil do que se tivesse a fazer o cálculo nos inteiros.